Olá, sou o professor Juscelio, professor de Serviço do Vinho e Bebidas do campus Florianópolis Continente do Instituto Federal de Santa Catarina. E nessa série de vídeos, nós teremos vídeos rápidos com alguns tópicos sobre serviço do vinho. Nós começamos pelo mais básico, pela mise en place. Aqui, evidentemente, que essa mesa ela não está parelha. Por quê? Porque a gente trouxe uma série de variações que se pode ter na mise en place, não só do serviço do vinho, mas também do serviço de restaurante. Como o nosso enfoque não é no serviço de restaurante, eu pus apenas um prato, como se fosse um prato principal, como se fosse uma mesa extremamente básica. Vocês podem reparar que a gente tem o suplá, um prato raso e os talheres de mesa, efetivamente. Mas o que eu quero me dedicar, efetivamente, não é a isso, é para a gente falar da composição das taças na mesa. Há várias possibilidades, desde como a gente vê aqui, que se tenha uma taça de água, algumas vezes apenas a taça de vinho tinto e os talheres principais, e algumas vezes a refeição completa, seja em taças, seja inclusive nos pratos. Eu não quis, como eu disse, enfatizar no serviço de restaurante, então eu pus um básico aqui de um suplá e um prato raso e os talheres, digamos, na refeição principal. Na maior parte das vezes, tanto quanto para o serviço de vinho, a gente vai compondo isso à medida que vai acontecendo o serviço, ou seja, você vai trazendo, principalmente no serviço empratado, vai trazendo o prato e vai compondo os talheres, ou seja, eles não estariam todos dispostos aqui. De alguma forma, essa é uma mesa menos clássica. Aquela mesa bem clássica seria ali, provavelmente com mais 2 jogos de talheres, inclusive com de sobremesa aqui, mas isso não é tão usual da maior parte dos restaurantes em que a gente trabalha, principalmente aqui na nossa região. Então agora vamos nos debruçar no serviço do vinho, efetivamente. Como eu comentei, na maior parte das vezes talvez nós tenhamos uma taça como essa de água, que seria a maior do jogo. Isso é uma certa polêmica, porque nos jogos mais tradicionais, como a gente pode ver nesse aqui, a taça de água costuma ser a maior. Mas se a gente for usar taças especiais, e vocês conseguem perceber, por exemplo, essa aqui é um modelo Bordeaux, e é um modelo Bordeaux relativamente básico. Tem alguns maiores que chega a ser 1 litro, e evidentemente que a gente não ocupa ele inteiro, ainda assim ela é bastante superior ao que seria a taça de água. Então, tenham um pouco de cuidado quando fixarem aquela regra de que o copo maior é o copo de água. Nesse caso, nesses jogos mais convencionais, tudo bem. Na maior parte dos jogos mais interessantes, as taças de vinho tinto, sobretudo dos vinhos mais amadurecidos, envelhecidos, são maiores. Eu sempre ressalto isso porque a gente sabe que na bibliografia sempre aparece essa escadinha, mas em qualquer catálogo de taças a gente consegue perceber, principalmente em taças mais voltadas para vinho, que o copo de água não é o maior. De todo modo, nós teríamos muito possivelmente uma mise en place com apenas o copo de água, apenas o copo de vinho tinto ou eventualmente as duas coisas. Ou, aproveitando esse exemplo aqui, deixa eu só tirar essa taça para não atrapalhar, provavelmente a gente teria isso aqui, ou as variações apenas tinto, apenas água. Isso depende de restaurante para restaurante, e é importante a gente dizer que nem sempre no Brasil nós temos os restaurantes mais clássicos, com todos os serviços postos, portanto, a probabilidade de nós termos um serviço mais enxuto e irmos adicionando as taças à medida que for feito o serviço é grande. E assim, então, cada restaurante vai definir a sua forma de ter uma mise en place básica. Então, reforçando, normalmente nós temos a taça de vinho tinto à frente da faca da refeição principal, aquela que vai estar mais próxima do prato, como está em todos os casos aqui. Normalmente, como eu comentei, nós temos a taça maior de água, vinho tinto, vinho branco. Nós normalmente vamos pôr a taça de vinho tinto à frente da faca principal, da refeição principal, aquela que está mais próxima do prato. Claro, recordando que se tivéssemos um serviço completo, teríamos outros talheres, provavelmente mais 2, um para entrada, outro para um prato, para um primeiro prato, e aí sim para o prato principal, e os de sobremesa aqui assim. Mas dessa forma, a gente consegue sempre manter essa mise en place básica, pondo a taça de vinho tinto à frente da faca da refeição principal.
A dinâmica que acontece no serviço, frequentemente, é ter o serviço do vinho branco, foi feito o serviço, retira a taça. O serviço do vinho tinto, tendo feito o serviço, retira a taça. E, a depender da questão ou da ocasião, nós podemos ter o serviço de espumante, seja um espumante doce para sobremesa, seja um espumante branco no início. Aqui é uma variação, ao invés de a gente montar a linha reta, principalmente nesses serviços que tem todas as taças completas, ocupa menos espaço, fica até um pouco mais gracioso, continua mantendo a taça de vinho tinto à frente da faca, a taça de água posteriormente, a de vinho branco antes e a de espumante depois, se for a sequência do serviço. Eventualmente isso aqui pode ser feito de um modo diferente. O espumante pode ser tanto um espumante para mais seco como entrada, quanto um espumante mais doce para sobremesa. E é isso que governa a disposição dele, a ordem em que ele vai estar à mesa. Muitas vezes a gente se fixa naquela regra, como nós tínhamos aqui, que a taça maior é sempre a de água, depois a de vinho tinto, depois a de vinho branco, e a de espumante ao fim, e muitas vezes isso não comporta a ordem do serviço. Desse ponto de vista, não há muito contundentemente certo e errado. A gente precisa seguir o ritmo e o fluxo da refeição. E também, se nós tivéssemos na continuidade do serviço um vinho licoroso, um vinho de sobremesa, ou mesmo um destilado, provavelmente ele seria trazido à taça e feito o serviço à mesa. Algumas vezes o serviço é feito na bandeja, então serve-se individualmente cada taça e leva-se à mesa. E dessa forma a gente mantém sempre esse ritmo e esse fluxo de taças.